Vídeo rápido sobre Caixa Seguradora, com código de negociação CXSE3 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que desde o seu IPO retornou 58% ao acionista, contra um retorno de apenas 10% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$ 1.000 na companhia se transformou em R$ 1.600 pelo simples fato do carrego, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. E num período mais curto, nos últimos 12 meses, a companhia teve uma valorização extrema, com saldo positivo de 76% ao investidor, contra um retorno de 21% do Ibovespa. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. O vídeo de hoje ele é mais um bate-papo, abre aspas aqui em cima, falou em dividendos. Essas são as melhores ações para ganhar dividendos em 2024. Gostaria de ressaltar que as duas seguradoras, BB Seguridade e Caixa Seguridade, sempre estão entre as mais recomendadas. Elas se tornaram empresas consistentes na carteira de investidores que buscam dividendos. E o grande ponto desse vídeo também é uma alteração no meu gerenciamento de risco, importantíssima para aqueles que acompanham o canal desde a concepção. Eu já havia avisado que no momento em que ela tivesse entre 3 e 4 anos pós a IPO, nós teríamos uma alteração. É sobre isso que a gente vai falar lá no final. Por quê? Porque operacionalmente, com 3 a 4 anos de dados agora da empresa, ela não tem do que ser questionada, operacionalmente falando. Gestão é uma outra questão. Também vamos falar disso no gerenciamento de risco. Quase 400 milhões em captação apenas em outubro. No que diz respeito a seguros, basicamente core business da empresa, houve um crescimento na emissão de prêmios, importantíssimos, tendo a Caixa o melhor desempenho histórico em termos residenciais. E eu vou trazer um vídeo final comparativo de todas elas, explicando o core business de cada uma e como vocês deveriam proceder em cada uma, porque eu sei que existem muitas dúvidas na cabeça de vocês em qual delas escolher, para que vocês não tenham mais nenhuma dúvida no ano de 2024 inteiro. E com essa melhora operacional, com os dados não sendo mais tão turvos como eram desde o IPO, ela começa a cair nas graças de investidores. O próprio Bar se comprou recentemente. E hoje, por incrível que pareça, algo sem muita explicação, existe uma divisão entre BB Seguridade e Caixa Seguridade, com uma extrema dificuldade dos investidores entenderem que são empresas diferentes, com core business e negócios diferentes, mas é isso que eu vou explicar no final dessa série. E aqui nós temos uma fala da Empíricos, que jamais deve ser levada a sério, mas apenas para ilustrar isso que eu venho dizendo. Não é BB Seguridade, ação seguradora que pode virar um reloginho de dividendos. Eles estão falando da Caixa Seguridade. Preste atenção, eu queria trazer lá no final da série, mas eu vou trazer um pouco para vocês irem entendendo o core business e o que cada uma faz. No final das contas, todas elas têm venda casada e isso joga muito a favor de BB Seguridade, joga muito a favor de Caixa, joga muito a favor do Bradesco. Se vocês não sabem, o Bradesco é a maior empresa voltada a seguros do país. Mas isso é matéria para outro vídeo. Veja, o grande mercado da BB Seguridade é o agro. Em conjunto com quem? Com o Banco do Brasil, ela tem prioridade na distribuição de negócios de seguro do banco. Quando a gente fala da Caixa Seguridade, o principal business da empresa é o setor imobiliário. Então é importantíssimo que vocês entendam que quando vocês se expõem à BB Seguridade, vocês estão expostos a um tipo de seguro. Quando vocês se expõem à Caixa Seguridade, vocês estão expostos a outro tipo de seguro. Isso pode parecer trivial, mas eu tenho certeza que 99% dos futuros sócios ou de pessoas que ouvem falar das companhias não sabem. Não tem comparação, não tem como comparar Caixa com BBSE, não dá para comparar BBSE com Porto Seguro, que é a maior empresa do seguro alto no país. Não dá para comparar Porto Seguro com Bradesco. Bradesco tem uma gama imensa do setor imobiliário, automotivo, odontológico, médico. Então, esse tipo de comparação, esse tipo de distinção que está havendo de pessoas falando eu prefiro BB Seguridade, eu prefiro Caixa Econômica porque o Barsi está investindo, é imprescindível que vocês comecem a ter ciência do core business, o que cada uma delas faz. E elas têm negócios totalmente diferentes. Óbvio, elas têm negócios semelhantes,
Sim, tem, porém representam um percentual pequeno dentro da carteira de geração operacional. Seguradoras existem resultado operacional financeiro e seguradoras existem resultado operacional segurado, que é o core business da companhia. E ela tem como preço-alvo 12,72. Já muito em linha com o que ela vem sendo negociada, ela teve uma alta expressiva, beirando 80% nos últimos 12 meses. Caixa Seguridade, que coberta por 6 casas ou 6 analistas, está bem dividida. 3 recomendações neutras, 3 recomendações de compra e nenhuma para venda. Realmente um momento muito saudável para a companhia. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch, pegamos a DRE da companhia, abrimos o histórico mais longo possível e é possível ver uma crescente de lucros da companhia, nunca deu prejuízo ao acionista. Quanto ao ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, ela tem uma média histórica boa, beirando 30%, ok para o setor, e a atual também de 27%. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, ela tem uma média histórica aceitável de 6,6%, porém temos muito pouco tempo para estar analisando, para estar tirando uma média. Importante é que hoje ela ainda está na casa de 7%, basta saber quando ela irá aumentar a frequência de pagamentos, aí sim um cenário muito melhor para a companhia. Preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, de regressão à média 1988. Ela tem uma média histórica de 11, muito alavancada, porém esse é o grande problema de IPOs. Nós temos um parâmetro muito curto, nenhuma tese, nem nada do tipo dá para ser aplicado ainda na companhia. Preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho. O último ano fiscal fechado, ela pagou 1,01. Dividimos isso por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi em forma de remuneração pelas empresas, e teríamos um preço teto de quase R$ 17 para a Caixa Seguridade. Preço justo, tese essa de Benjamin Graham, a fórmula está aqui ao lado, se quiserem podem pausar o vídeo, multiplicamos 22,5 pelo Earnings Per Share, que é o LPA, 1,18, multiplicamos novamente pelo Business Valor Per Share, que é o VPA, 4,25, extraímos a raiz quadrada e teríamos um preço justo de 10,62. Gerenciamento de risco esse extremamente importante, se você não faz, faça de todas as suas investidas. Gerenciamento de risco esse pessoal, individual, intransferível. Falamos da Caixa Seguridade, uma empresa no setor de seguros, e hoje ela obtém para mim nota 4, sempre lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas. O seguidor atento vai lembrar que eu sempre tive ela como nota 3, considerava ela apenas uma boa empresa até hoje. Por que disso? IPO recente. Nós temos uma empresa que hoje vai completar 3 anos de mercado, muito recente. Portanto, eu detenho uma grande valorização nela sim, porém num percentual pequeno. Por quê? Porque o meu gerenciamento de risco me bloqueia e eu levo meu gerenciamento de risco extremamente a sério. Tão a sério que hoje ela obtém nota 4, consideravelmente aportes maiores permitidos, porém eu não vou fazer nada. Por quê? Comentário também de cunho pessoal. Dentro da nossa série da carteira de dividendos perfeita, 4 ou 5 vídeos, eu falei para vocês que dentro do meu gerenciamento de risco eu também não invisto em nenhuma empresa em período altista, e apenas nos últimos 12 meses ela tem uma valorização de quase 80%. Ela pode multiplicar essa cotação por 3, 4, 5 vezes? Sim. Porém, estratégia é estratégia, gerenciamento de risco é gerenciamento de risco, e eu permaneço com o meu há mais de uma década e meia, e assim eu vou continuar. Gosto muito da empresa, mas com uma alta de 80%, o meu movimento é zero quanto a ela. Pontos positivos e negativos da companhia. Pontos negativos, eu realmente só enxergo um: a tríade do Value Investing. Excelentes empresas, a preços atrativos, com uma excelente gestão. No caso, é importante vocês lembrarem de quem é a gestão hoje da companhia. E esse é o motivo dela não obter nota máxima. Pontos positivos, aí nós temos de sobra. Para muitos hoje, top pick do setor, uma empresa realmente com tendência de crescimento de prêmios, muito boa operacionalmente, que paga de fato bons dividendos, e no que diz respeito ao nicho, tese essa
de Charlie Munger, nós temos a perspectiva de que ela ainda exista, de que ela não seja engolida pela concorrência nos próximos 10, 20, 30 anos. Uma vez bem gerida, ela ainda estará aqui, ainda estará dando resultado e lucro aos acionistas. Portanto, excelente empresa, excelentes números, excelente perspectiva futura. E agora, para finalizar, como eu vou falar de todas elas, das 4, comentário rápido antes da gente entrar nesse comparativo. Distinção de estratégias. Vou colocar novamente, eu não giro patrimônio. Quando eu falo de setor bancário, Itaú, Banco do Brasil, Santander, BTG, Itaúsa e Bradesco, você vê comentários de pessoas girando, sair do Bradesco para ir para Santander, sair de Santander e comprei Banco do Brasil, e assim sucessivamente. Eu não giro patrimônio, eu acumulo patrimônio. Dessas 4 empresas, eu detenho as 4, são excelentes empresas fundamentalmente falando. Quando a gente olha para números, a Porto Seguro ainda é a melhor de todas elas, porque a Porto Seguro é a que tem maior qualidade, é a maior no setor em que ela atua, tem uma gestão muito boa, mas eu vou parar por aqui porque a questão aqui são números. Porto Seguro em primeiro, WIS em segundo, esse muito questionável, cuidado por ser uma small cap, Caixa Econômica e BB Seguridade em último hoje. Quando a gente fala de dividend yield, BB Seguridade ainda é a que melhor remunera. Preço sobre lucro, a Porto Seguro tem o menor PL de todas elas. E aí, em vários outros indicadores de valuation, a Porto está em primeiro lugar de todas. Então, em uma análise básica hoje, em termos de preço, nós teríamos a Porto Seguro, do qual tomaria um cuidado por uma alta expressiva no lucro dela recente, muito cuidado com isso. E nós temos a BB Seguridade, que vem acumulando uma queda recente, mesmo com resultados consistentes. Caixa Econômica Federal, em terceiro lugar, com um yield muito bom, de 7,76, quase 8. Portanto, falamos da Caixa Seguridade, um IPO recente de 3 anos, porém já suficientes para que a gente saia daquela escuridão dos números e de fato conheça a empresa. Subimos ela no gerenciamento de risco, porém a inércia permanece. Depois de uma alta de 80%, eu prefiro dizer não ao senhor mercado. No mais, excelente empresa, extrema valorização recente e nunca se esqueçam de aplicar a metodologia das 3 chaves do sucesso. Encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas a 7 chaves, que o Value Investing ainda é a melhor maneira de você, investidor pequeno e individual, multiplicar o seu capital por diversas vezes. Próximos 2 vídeos da série de seguradoras, vamos falar da WIS e depois da Porto Seguro. Deixa no comentário se concorda ou não com a avaliação que a gente fez dela no canal. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.